Então, dando continuidade, vamos ao terceiro número quântico. Esse terceiro número quântico é o número quântico magnético. E ele é dado pela siglazinha M ou ME. Né? E o que é esse número quântico magnético? Toda carga elétrica em movimento, a gente sabe que gera um campo magnético. Então, esse número quântico magnético ele indica a orientação do orbital no espaço. Ou seja, dentro do nível está o subnível, né? E dentro do subnível está justamente essa orientação do orbital no espaço. Seus valores são valores inteiros, né? E algo importante, o elétron de número quântico secundário, então lembra que nós falamos do número quântico secundário azimutal, ele assume valores magnéticos que variam entre menos L a mais L, ou seja, valores negativos até os valores positivos. E para exemplificar esse número quântico magnético, nós trabalhamos com orbitais em formato de caixinhas, né? Ou seja, cada caixinha dessa representa um orbital dentro daquele subnível. Então, o que acontece? No subnível S, lembra que nós falamos que no subnível S só pode ter 2 elétrons no máximo? Então, nós representamos esses elétrons por setinhas. Então, uma setinha para cima e uma setinha para baixo, segundo a regra de Rand. Qual é o valor magnético dele? O valor magnético dele vai ser 0. Então, para o subnível S, o valor magnético vai ser igual a 0. Né? Já no subnível P, o valor magnético ele vai variar entre menos 1 e mais 1. Então, veja só. Quando, pela regra de Rund, eu coloco uma setinha para cima, eu tenho que preencher todos os orbitais com a setinha para cima também. Então, ó, primeiro orbital, setinha para cima, segundo, setinha para cima, terceiro, setinha para cima. Depois que eu preencho todos nesse sentido, aí eu volto para o primeiro orbital e vou agora colocando as minhas setinhas para baixo. Cada setinha dessa representa um elétron, ou seja, dentro de cada orbital nós temos um par de elétrons. Então, para o nível P, o meu número quântico magnético ele varia entre menos 1 e mais 1. Para o subnível D, veja que eu tenho 5 orbitais. Lembra que no subnível D eu posso ter até 10 elétrons. Então, se eu tenho 2 elétrons por orbital, vai dar um total de 10. Então, pela regra de Rand, nós representamos setinha para cima em todos os orbitais vazios. E depois nós voltamos com a setinha para baixo, completando todos os orbitais. Então ele vai variar de menos 2 até mais 2, o número quântico magnético. E por último, o subnível S, que nós vimos que no subnível secundário, né, no número quântico secundário, subnível F, ele pode ter até 14 elétrons. Então, pela regra de Rand, representando os elétronzinhos aqui por setinhas, completamos todos os orbitais para cima e depois nós voltamos com todos para baixo, totalizando um total de até 14 elétrons no subnível F. Então o número quântico magnético dele ele vai de menos 3 até 3. Então, esses são os números quânticos magnéticos. E para finalizar, a gente vai falar sobre o número quântico spin. Né? E o que é esse número quântico spin? Primeiro é determinado pela letra S ou MS. Né? Ele está associado ao sentido de rotação dos elétrons. Né? Então, como em cada orbital, ou seja, em cada caixinha, nós temos 2 elétrons, ou seja, um par de elétrons, cada elétron tem carga negativa. Então, há uma repulsão entre cargas iguais. Então, por quê? O que acontece, né, dentro desse orbital para manter esses elétronzinhos lá juntos, né, emparelhados, com essa repulsão? Aí o número quântico spin vai explicar isso. Então, os elétrons, eles movimentam em torno do núcleo, pelo movimento de translação,
e também movimento em torno do seu próprio eixo, por um movimento de rotação, né? Os elétrons no mesmo orbital exercem repulsa elétrica manifestada pelo movimento de rotação inversa que provoca atração magnética. Então, representando aqui, é como se um elétron girasse no sentido anti-horário e o outro elétron girasse no sentido horário. Então veja que eles estão em sentidos opostos, em sentidos diferentes. Então, com esse movimento de rotação opostos, né, eles vão provocar um campo magnético entre eles, ou seja, uma atração magnética. E essa atração magnética vai diminuir a repulsão entre eles e vai mantê-los ali próximos, um juntinho do outro, dentro do seu orbital. Possíveis valores de número quântico spin, mais meio e menos meio. Então esses são os valores possíveis. Alguns livros, alguns sites de internet falam de valores por convenção, ou seja, de convenção, né? Mas o SAIS, ele traz que não há valores definidos de convenção, ou seja, se minha seta está para cima, vai valer menos meio, se a seta está para baixo, mais meio. Então, vai depender, nesse caso, da questão que está sendo desenvolvida, né? Então, o exercício está sendo desenvolvido, o que o livro está falando. Então, o próprio livro ou as próprias questões, eles vão trazer justamente o que eles querem dessa convenção, né? Se é seta para cima, vai representar mais meio ou menos meio, ou é seta para baixo, que vai representar um ou outro, né? Então, não tem uma convenção definida para essa questão dos valores do spin. Então, eu trouxe aqui um exemplo falando de todo esse processo do número quântico que a gente passou. Então, foi feita aqui a distribuição eletrônica do cálcio. Então, o cálcio ele tem 20 elétrons na sua última camada, né? Aliás, ele tem 20 elétrons no seu total, né? E fazendo a distribuição eletrônica, a gente vê que na sua última camada, ó, de maior energia, que é a camada 4, ele tem um subnível S, e nessa camada ele tem 2 elétrons. Então, nessa distribuição eletrônica, ou seja, na distribuição desses 20 elétrons, qual é o número quântico principal? Ou seja, a camada de maior energia, a camada 4. Então, o Nzinho lá, que é o número quântico principal, seria 4. Quem é o número quântico secundário ou azimutal? Aí eu vou ter que lembrar do subnível. Então, se o subnível é S, o valor azimutal é 0. Então, o Lzinho lá é 0. O valor magnético. Aí a gente vai lembrar o seguinte, ó. Quantos elétrons tem na última camada, nessa última camada? 2 elétrons, subnível S. Então, quando a gente analisa lá, ó, nas caixinhas, ou seja, no orbital, o número quântico magnético do subnível S vai ser 0. Então, esse valor aqui é 0. E por último, o número de spin. Aí o número de spin vai depender da convenção, né? Então, se a gente determina, por exemplo, nesse exercício, que a seta para cima é menos meio e a seta para baixo é mais meio, se a gente for pegar esses 2 elétronzinhos aqui, ó, e distribuir na caixinha, ou seja, no orbital, então, pela regra de Monge, a gente começa, né, primeiro com a setinha para cima e depois coloca a setinha para baixo. Então, veja que eu encerrei com a setinha para baixo. Então, dentro desse exercício nosso, setinha para baixo, tem um valor de spin de mais meio. Então, aqui valeria mais meio. Lembrando que isso pode ser alterado de questão para questão. Então, o número quântico, ele representa a localização dos elétrons. Então, nós falamos de número quântico principal, número quântico secundário azimutal, número quântico magnético e número quântico de spins. Ou seja, né, a modo popular, é como se eu fosse visitar um amigo em uma outra cidade que eu não conheço e para chegar até a sua residência eu preciso de todas essas orientações, ou seja, de toda essa localização. Então era como se o número quântico principal fosse a cidade, né, que ele mora, o número quântico azimutal fosse o bairro, o número quântico magnético a rua
e o número de spin à sua própria casa. Então, para entender melhor toda essa orientação dos números quânticos, né, eu estou citando esse exemplo bem simples. Então, é uma localização mesmo de ter a probabilidade. Veja que não é chegar lá e encontrar exatamente os elétrons. Há uma probabilidade dentro desses números quânticos de se chegar, né, até os elétrons. Então, valeu o primeiro ano. Espero que vocês tenham compreendido bem o assunto. Alguma dúvida, ou se não entendeu alguma coisa na hora de resolver as atividades, só é entrar em contato lá pelo nosso grupo no WhatsApp ou pelo nosso portal. Assistam às aulas do SAIS e façam também as atividades que